Perfeito, Tati. Ok, Rafa. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado a todos pela participação no mais um webinar da Bliss. Hoje eu sou o Rafael, sou tesoureiro da Bliss. E hoje eu vou apresentar aqui para você, falar para vocês, antes da gente começar, um pouquinho da Bliss e do Lisandro, que é o nosso palestrante de hoje. Pode começar, Tati. Bom, a Bliss é a Brazilian Language Industry Association, a primeira associação de empresas do setor de serviços linguísticos criada no Brasil. Tá? Nossa meta, com a meta principal de desenvolver e manter uma associação robusta para promover o setor, tanto no mercado interno quanto no mercado da indústria internacional, né? Nosso propósito é promover, apoiar e desenvolver atividades com o objetivo de divulgar o setor, fornecer informações sobre as tecnologias mais recentes, conectar os diferentes profissionais de serviços e dialogar com as universidades e os cursos de formação profissional. Nós contamos atualmente com 14 empresas associadas e mais 10 parceiros, que trazem benefícios para os sócios. Muito obrigado a todos por participar. O nosso palestrante de hoje é o Lisandro, da RTS Brasil. A RTS, que é uma das nossas primeiras associadas, né? Logo após a fundação, eles aderiram à associação, e nós somos muito gratos pelo apoio dele, da RTS desde o início, né? Apoio que continua hoje com a disposição aqui do Lisandro e trazer para a gente um webinar, né? O Lisandro começou na indústria, ele disse para a gente que ainda há bastante tempo, né? Uma das lendas da indústria brasileira. Começou nos anos 90 como tradutor e depois virou gerente de projetos. Formado em Ciências Políticas no Japão e tem um MBA em Gestão de Serviços pela FGV. Atualmente, ele diz que ele é especialista em oferecer os serviços e encontrar as soluções ideais para as necessidades do cliente, a atividade que ele mais gosta. Além do espanhol nativo, é fluente em inglês e português e tem um bom conhecimento de japonês, né, Lisandro? Então, passo agora a palavra para o Lisandro, que vai dizer para a gente hoje como inserir a localização de games na empresa. Então, a minha vez de compartilhar a tela já? Vamos lá. Acredito que sim, pode começar. Ok. Bom, obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este que é meu primeiro webinar, o primeiro webinar da minha vida, de fato. Isso, mais do que uma informação, é uma advertência, ou seja, é um pedido de compreensão pelo fato de que é a primeira vez que estou enfrentando um público falando sobre um tema no qual venho trabalhando há mais de 10 anos, mas que, como um pouco minha biografia assinala, sempre do lado da empresa. Me considero um executivo dos serviços que trabalha para melhorar a competitividade da sua própria empresa, e é a partir de agora que estamos nos associando que já surge a necessidade de compartilhar, porque é somente com muitos oferentes no mercado que um mercado vai ser visto como importante numa indústria. No sentido de que se um cliente me contrata e eu não faço um bom serviço e não existem concorrentes, os clientes não vão considerar o Brasil ou a América Latina como um mercado sério para localizar. O importante é que existam muitas empresas para que exista um mercado de oferta de um serviço ou de um produto. A segunda coisa que queria dizer antes de entrar em matéria é que, como alguns de vocês sabem, e agora o restante de vocês já devem ter entendido pelo meu sotaque, é que eu não sou brasileiro, sou argentino. Então, isso significa que vocês vão ter que suportar o meu sotaque castelhano por uma hora e meia. Também significa que posso ter alguns erros na fala, algumas transferências do espanhol, então queria avisar e pedir desculpas com antecedência. Eu sou muito grato com a língua portuguesa e bem longe da minha personalidade que era destruída.
Então, eu espero poder me expressar adequadamente e que vocês recolham daqui muitas informações interessantes. Terceiro, como planejei esse webinar para que vocês levem com vocês muita informação interessante sobre localização de videogames? É uma espécie de viagem doméstica, uma viagem de cabotagem. Umas primeiras slides vão falar sobre o que são os games e um pouquinho do mercado dos videogames, bem rápido, porque essa informação está disponível no mercado, inclusive a Slator, que agora tem uma série de descontos especiais para nós, da Bliss, tem um relatório com muita informação interessante sobre o que é o mercado e os atores do mercado. Então, não quero entrar muito nisso, porque existe já informação disponível na internet, ou publicada por especialistas. Já a partir da oitava slide até o finalzinho, ou quase o final, se vou me focar no que significa em termos de processos, em termos de ações, decidir localizar videogames. Ou seja, para que uma empresária, um empresário, ou sem ter uma empresa, um interessado decida, com boa informação, avançar nesse nicho. Avançar no que seria esse vertical tão interessante e que tem tanto futuro, né? Então, como basicamente vou usar muita informação da minha experiência pessoal, gostaria que vocês vejam essa informação como isso que é. Coloquei uma série de informações baseadas na experiência que tenho de quase 12 anos fazendo localização de videogames. Então, muitas informações são de caráter prático e acredito que vocês vão aproveitar muito. Então, não pretendo que me vejam como uma especialista, de maneira nenhuma, mas sim representante de uma empresa que faz parte desse mercado muito competitivo e que fez sua experiência como todos vocês fizeram a de vocês. E que, de alguma maneira, foi aprendendo à medida que fazia, né? Então, já feitas esses esclarecimentos iniciais, principalmente o relacionado com a questão do meu português, vamos avançar e vamos entrar já na apresentação. Então, vamos nos situar um pouquinho com informações básicas, porque esse mercado dos videogames é tão interessante para a localização. Muito bem, simplesmente isso são informações que eu recolhi de um reporte que li. O tamanho do mercado mundial, ou seja, os oferentes, os desenvolvedores de videogames, têm feito quase 200 bilhões de dólares em videogames nos últimos anos. Então, considerando esse tamanho e considerando o fato de que, especialmente durante a pandemia, as pessoas jogavam games dentro de casa e usavam muitos recursos de entretenimento dentro de casa, o desejo de localização aumentou muito, e isso vai continuar sendo assim. Inclusive, a América Latina também está entrando no jogo com seu próprio espaço, desenvolvendo seus próprios videogames. Mas, como normalmente acontece, os principais países desenvolvedores não estão aqui. O mercado que todo mundo almeja está em outros países, fundamentalmente do hemisfério norte, onde encontramos, e aqui vou utilizar alguns meus materiais de referência para não me atrapalhar, América do Norte, né? Obviamente os Estados Unidos e Canadá, não somente como produtores de videogames, mas também como consumidores de videogames. Europa, obviamente, onde estão muitas das grandes marcas de videogames do mundo. E, fundamentalmente, não podemos esquecer da Ásia, no Japão, onde nasceram muitos dos games mais icônicos, né? Então, para quem deseja entrar nesse jogo, por dizer, temos muito para explorar fora da nossa região. Temos muito mercado para buscar clientes fora da nossa região. E esse tamanho do mercado faz com que seja muito atraente para qualquer empresa tentar ir atrás. Então, do ponto de vista da localização, não somente os países desenvolvedores são importantes, como os mercados-alvo para buscar clientes, também temos que entender
quais são os principais mercados consumidores. Ou seja, se localiza basicamente para poder permitir que jogadores em diferentes países possam jogar seus games, pelo menos lendo na sua própria língua. E, no melhor caso, ouvindo os personagens na sua própria língua. Então, aí é que a América Latina tem muito a dizer, porque a América Latina sozinha, com o Brasil sozinho, numa época se falava em 40 milhões de gamers, os últimos relatórios que li já falam em 100 milhões de gamers. E com a América Latina hispana, já podemos chegar aos 200, ou talvez mais, milhões de gamers. Então, já nossa região é um mercado muito interessante e justifica que qualquer desenvolvedor de videogames queira, a princípio, localizar para espanhol e português, porque com essas duas línguas, somente já estamos atingindo praticamente 90%, 95% dos falantes da América Latina. Claro, assim como os países desenvolvedores do hemisfério norte, também existe um importante mercado de consumo no hemisfério norte, nos Estados Unidos, onde também tem muito latino jogando, Europa, obviamente, e Ásia, né? Se joga muito, a cultura de jogo na Ásia faz parte do dia a dia e hoje em dia os jogadores somam milhões também. Então, a partir daí, já conhecemos basicamente um tamanho do mercado muito atraente, um vertical com muito futuro e em constante desenvolvimento e crescimento, e mercados consumidores enormes que justificam que desenvolvedores de diferentes tamanhos queiram se aventurar na localização e, em função dos seus orçamentos, decidam o que fazer, se vão traduzir uma parte ou tudo. E já vamos chegar nessa parte do tudo, né? Então, já vimos a parte dos desenvolvedores consumidores. Vamos ver um pouco quem são os players. O que quero dizer com players aqui? Uma série de palavras e termos que às vezes se presta para confusão. E vamos tentar eliminar essa confusão. Porque dentro desses players que vocês conseguem ver aí na tela, alguns deles solicitam localização e outros não. E para poder conseguir os clientes adequados, queremos distinguir o joio do trigo e não estar tentando fazer contatos e buscar possibilidades com quem não está buscando localização. Então, dentro do que é o setor do videogame, o developer, o desenvolvedor, é obviamente muito importante, porque são quem eles fazem os games, né? Muitos deles trabalham de maneira independente, mas a grande maioria dos maiores deles trabalham já com os publishers, que são os que colocam precisamente esses grandes games no mercado. Então, o developer, o desenvolvedor, é quem cria, imagina e programa, desenha, faz o jogo. E o publisher, o editor, é quem coloca sua plataforma ou seus mecanismos de marketing e suas campanhas, faz praticamente com que o game seja seu e coloca ele no mercado para ser consumido. Então, developers, por exemplo, podemos mencionar Naughty Dog ou Sucker Punch, que são usinas de criação de videogames muito grandes que trabalham muito perto da Sony. Então, nesse caso, a Sony é o publisher. E a Sony se busca localização, obviamente, tem um histórico de localização muito grande. Então, muitas vezes vamos num evento, vemos que uma série de empresas estão aí apresentando seus jogos e, normalmente, são os desenvolvedores do jogo, não necessariamente vão estar buscando localização. Provavelmente estejam buscando fundos, dinheiro para continuar desenvolvendo, ou parceiros para continuar desenvolvendo, mas não necessariamente localização, isso viria depois. Então, é o publisher quem busca. E entre os publishers mais conhecidos temos a Sony, como já mencionei, a Ubisoft, a Square Enix, a Blizzard, no mundo japonês, obviamente, Nintendo, a Bandai Namco, a Sega, são empresas que colocaram jogos que são praticamente icônicos, né? Então, aí é que realmente nós precisamos buscar, né? Muitos deles estão preparados para trabalhar com localização, com agências de localização em diferentes regiões, e muitos deles não. Isso também é necessário distinguir. Muitas empresas preferem trabalhar com um único fornecedor que trabalhe todas as línguas, e algumas delas estão preparadas para trabalhar com vendedores regionais, né? Com fornecedores de diferentes
países, porque isso dá uma proximidade dos gamers, uma proximidade do mercado-alvo, que esses clientes acham importante manter. Então, qual é a diferença entre o publisher e o distribuidor? O distribuidor também faz mais ou menos o mesmo trabalho que o publisher, talvez em menor escala. Não é proprietária necessariamente de um estúdio de desenvolvimento de games, mas compra games ou compra os direitos para um game em um determinado país, sabe que esse game pode ter uma boa chegada no mercado de destino, então distribui esse game nesse mercado de destino. Se o game não está localizado e na análise de mercado do distribuidor resulta necessário ou desejável localizar, é o distribuidor que sim vai buscar uma maneira de localizar. E então, um distribuidor pode ser, sim, um cliente potencial da gente, de uma agência de localização. O distribuidor é responsável pelo lançamento de muitos jogos de menor escala ou menor tamanho, ou de empresas menos conhecidas em regiões diferentes. Então, muitas vezes esses games estão somente em uma única língua, que pode ser a língua original, ou pode ter uma localização inicial ao inglês, ou pode ter sido feito em inglês. Então, se é necessário localizar para chegar no mercado específico, é o distribuidor que sim vai pedir esse tipo de serviço. Não consigo mencionar nomes, porque são empresas privadas, pequenas, não consigo lembrar nenhuma agora. Mas, obviamente, existe no Brasil e poderia buscar alguns nomes para compartilhar com vocês em outra instância. Depois, estou mencionando os desenvolvedores independentes, os indies. É bom que vocês se familiarizem com a terminologia de como se costuma falar em cada um dos players, para não errar e também para distinguir qual é qual. Porque um indie, se bem um desenvolvedor independente, a característica é que normalmente é pequeno. Trabalha por conta própria, tem acesso a fundos, obviamente, e pode até conseguir o suficiente como para desenvolver um jogo de bom tamanho, mas, pelo geral, são empresas de menor tamanho, com certas limitações de recursos humanos, com uma ou duas ideias que os próprios donos da empresa, os desenvolvedores, estão avançando com ela. Então, estão principalmente buscando dinheiro para poder continuar desenvolvendo, um distribuidor, talvez, para colocar seu jogo em outro país, algum publisher que esteja interessado em investir, ampliar o tamanho do jogo e publicá-lo, precisamente. Então, nem sempre estão atrás de localização, porque, aliás, muitas vezes não contam com dinheiro para isso, querem utilizar o dinheiro disponível para continuar desenvolvendo. Porém, tenho, sim, visto casos de indies, de pequenas empresas interessadas em colocar seu jogo em determinados mercados e que fazem um esforço de procurar localização. Então, não é um tipo de desenvolvedor que a gente desestime, que diga, não, é pequeno, então provavelmente não consiga. Não. Alguns deles, se existe o interesse, com certeza que vão querer e vão fazer o necessário para poder conseguir funding para poder localizar. Porque, aliás, essa é a maneira de poder desenvolver o jogo. Não somente jogar numa única região, poder levar o jogo para outras regiões. Finalmente, o que temos são, assim como temos os tradutores no nosso universo da localização, também tem freelancers de programação, pessoas que vivem da programação, que vivem de criar jogos e trabalham para outros desenvolvedores maiores, de maneira independente para determinados indies, por exemplo, estão por aí, obviamente não são responsáveis nem solicitam localização. Sabe? Vão aparecer nos eventos, vão aparecer nos fóruns, nas conferências, mas acredito que não seja o objetivo dessas pessoas buscar localização. Então, por aí não é necessário buscar. Finalmente, claro, existem lojas de venda de videogames que também não buscam localização, provavelmente recebam já o material localizado dos desenvolvedores, dos publishers e dos distribuidores, porque parte do trabalho que a gente faz é precisamente localizar o material de marketing e embalagem, né? Isso também se traduz, também deve estar preparado para
poder comercializar o jogo. Então, agora que conhecemos um pouco os nomes dos players, vamos ver do nosso lado. A contraparte, somos nós, né? Os players de localização mais clássicos não muda muito o panorama do que seria a localização geral, né? Existem as grandes empresas de localização especializadas em videogames, e algumas empresas de localização multilingüe que fazem software, tecnologia, ciências médicas e muitas outras áreas, mas que também incorporam games. Por quê? Porque, como já falamos, é um mercado imenso que constantemente produz jogos novos e acrescenta jogos já existentes. Então, é uma fonte de receita muito interessante para eles. Entre os MLVs mais clássicos, mais reconhecidos, que praticamente monopolizam, não diria monopolizam, mas tem uma grande participação de mercado, podemos mencionar 4 deles, que hoje em dia praticamente juntam quase todos os grandes desenvolvedores e publishers da atualidade, que seriam Keywords, né? E que aparecem, aliás, em praticamente todos os eventos, é impossível não cruzar com eles. Lionbridge tem agora já desenvolvida uma área de videogames e até tem um estúdio próprio no Brasil. Transperfect também trabalha muito com videogames. E Pole2Win, que era uma empresa que originalmente fazia controle de qualidade de videogames e agora também está fazendo localização. E localização multilingüe, aliás. Então, esses 4 estão levando a grande parte, né, dos jogos existentes, e muito da importância deles tem a ver com a imensa flexibilidade de conseguir em um único ponto de contato 20, 25 ou 30 línguas de destino. E no caso da Keywords, eles compraram estúdios em muitos países e não precisam praticamente terceirizar línguas para estúdios regionais ou para agências em outras regiões. Eles mesmos conseguem controlar o processo completo e as outras 3, se bem não estão na mesma, não compram com o mesmo ritmo, estúdios em diferentes regiões também estão muito perto disso. Assim como temos as grandes agências multilingües, que são preferidas por muitos publishers, porque, como falei, em um mesmo ponto, com uma única empresa consegue localizar um game para 50 línguas, se for necessário. Também existem os Regional Service Providers, as agências regionais, como a RTS, por exemplo, que se especializa historicamente em espanhol para a América Latina e português brasileiro. Já, naturalmente, para um publisher trabalhar com uma agência regional, precisa de uma certa infraestrutura e um processo que permita se comunicar e organizar o trabalho para poder justamente trabalhar com várias agências em diferentes regiões. Nem todos os publishers gostam disso. Exige recursos humanos, um departamento de localização específico que, obviamente, significa custo para a empresa. Então, muitos deles não curtem isso. Tem muitos publishers, grandes publishers, que não costumam localizar áudio, simplesmente texto. Então, nesse caso, provavelmente o multilingual vendor seja mais útil para eles. Mas, na minha experiência, um publisher que deseja realmente estar perto do seu público-alvo, normalmente tem, além do MLV, da agência multilingüe, algum tipo de recurso regional para terceirizar alguns jogos. Então, sempre existe oportunidade para as agências na nossa região. Não é que os MLVs, as grandes agências, vão pegar tudo. Só que elas já têm muito histórico, muita infraestrutura, e por isso é uma decisão mais simples e menos arriscada para um desenvolvedor ir com uma agência multilingüe de grande porte e com muito histórico. Mas isso não significa de maneira nenhuma que um vendedor, que um fornecedor regional, ou mesmo um fornecedor que faça uma única língua, não tenha oportunidade, né? De fato,
o mercado é muito grande, existem jogos de diferentes tamanhos e empresas com diferentes orçamentos. Então, muitas vezes, o multilingüe exige uma contraprestação, uma contrapartida muito cara, ou um valor muito alto, ou um volume muito grande, que uma empresa não está em condições de oferecer. Portanto, vendedor regional, um fornecedor regional, ou um fornecedor que faz uma única língua, seja uma boa opção. E, aliás, existem regiões que criam videogames que tradicionalmente não contam com muito orçamento para fazer localização, mas que, de repente, querem localizar para uma ou duas línguas. E aí o multilingual vendor provavelmente seja caro demais. Hoje a Turquia cria games, a Indonésia, a Tailândia, Rússia. Então, é característico ouvir, quando falo com clientes potenciais nesses países, a questão do orçamento. Então, nunca se deve considerar que, pelo fato de somente oferecer duas línguas ou uma única língua, a gente vai ficar de fora, somente vendo como os grandes pegam todos os jogos. Não tem sido minha experiência, a RTS tem localizado muitos jogos AAA, já vamos ver o que o AAA é. Então, de maneira nenhuma, estamos fora do jogo. O restante dos atores aqui seriam os tradutores, obviamente, que estão necessários para parte do processo de localização, e os estúdios de gravação, que vão ser precisamente um pouco a estrela da nossa apresentação aqui, se vamos começar a trabalhar em localização de áudio além do texto, com seus atores, atrizes, diretores, editores e técnicos. Os estúdios de gravação também estão em condições de oferecer localização, ou seja, são concorrentes da gente. Quem tem uma agência de localização sabe que game é fundamentalmente uma experiência que se ouve, de imersão. Então, o áudio é fundamental. E o lógico seria que um desenvolvedor vá atrás, um publisher vá atrás de um estúdio de gravação, de um estúdio de áudio para localizar. Mas muitas vezes eles não estão suficientemente preparados em termos de project management, de conhecer os processos, porque localizar videogames é bem parecido com software. Então, nós, talvez, nas agências de localização, quem está em localização propriamente, está talvez mais preparado, uma estrutura mais adequada para poder atender um departamento de localização do publisher, do que um estúdio de gravação, que, aliás, atende outros verticais, porque um estúdio de gravação não vive somente de games. Alguns vivem de games, mas a grande maioria, particularmente no Brasil, não. Se localizam filmes, se localizam seriados de TV, e muitos desses estúdios, na maior parte do tempo, estão ocupados com outros produtos de áudio. Então, exemplos de estúdios que fazem localização, atrelados ou não a agências de localização internacionais no Brasil, são Maximal, Unidub do Brasil, a Radioativa aqui em Porto Alegre, por exemplo. Então, sim, existem estúdios que vão diretamente a oferecer localização e concorrem com a gente na procura dos clientes. Então, agora que conhecemos um pouco os players, vamos ver plataformas. Essa palavra que de repente pode apresentar algum desafio para a localização, basicamente significa quais são os meios que os jogadores usam para jogar seus games. E quanto à localização, não existe, quero acreditar, nenhuma diferença, no sentido de que a gente pode localizar para qualquer uma delas. A plataforma é a eleição que o jogador tem, a preferência que o jogador tem por jogar um jogo de determinada maneira. E as que aparecem como as mais conhecidas e práticas são consoles, né? PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e similares. Ainda, apesar do esforço financeiro de comprá-las, representam uma grande porção da preferência entre os gamers. Provavelmente pela experiência de jogar e poder conectar o console em uma tela grande, né? Sou um gamer, pode saber isso. Por quê?
No caso da minha filha, ela prefere PC. Então, PC também poder usar um simples computador, um Note, também permite jogar. O investimento é menor, talvez, e a experiência pode ser sensacional. Então, se podem descarregar videogames, se pode entrar em plataformas, em plataformas e buscar jogos através do PC. O PC, precisamente pela facilidade de acesso e pela facilidade de conseguir muitos jogos a preços muito mais razoáveis que os jogos para console, hoje em dia acredito que seja o meio mais utilizado pelas pessoas. O restante são os dispositivos e aparelhos móveis, né, que normalmente complementam os dois anteriores. Ou seja, tenho meus games no meu celular e jogo no meu celular quando eu estou em casa e, claro, tenho tempo para matar, vou jogar. E também existem, obviamente, jogos criados especificamente para celulares. Então, ganharam muito do mercado da preferência dos jogadores, né? E não queria deixar de mencionar as plataformas online de streaming, porque agora também estão oferecendo a possibilidade de descarregar jogos no próprio computador ou dispositivo móvel. Entre elas, a conhecida Steam, Roblox entre as crianças, Amazon Gaming. Então, existe já no mundo streaming a possibilidade de acessar jogos e descarregar jogos no aparelho da preferência. Para nós, a mensagem é que tudo é localizável, ou seja, sem importar a plataforma, se existe texto, pode ser localizado. Obviamente, talvez um jogo para uma plataforma mobile vai ser menor, o volume de palavras, os arquivos de áudio para gravar é muito menos, mas é perfeitamente o fato de ser um jogo menor ou uma plataforma que admite jogos de menor tamanho não é um empecilho para localizar. Não existe diferença nenhuma. Sempre que exista texto e áudio, podemos localizar. Então, já que conhecemos plataformas para jogar, vamos um pouco falar nos tamanhos, porque onde estamos? Tamanho dos games. A slide anterior era sobre gêneros. Desculpem, vamos ir para trás, porque uma vez que temos plataformas, o lógico é saber, bom, que tipo de gêneros são os favoritos e o que essas plataformas oferecem. Eu escolhi alguns, basicamente para ilustrar, porque pode ser feito game de qualquer coisa, de tudo. Mas o mercado consumidor tem algumas preferências e, claro, os games de ação, que podem ser batalhas, guerras, atiradores, luta, de repente, aventuras, pode ser busca do tesouro, ou missões, né? Então, coloquei alguns aí basicamente para ilustrar, mas tem jogos sociais, tem muitos que não aparecem aí. Estou simplesmente mencionando alguns para que vocês levem em consideração. De novo, para localizar, qualquer um deles pode ser localizado, na minha experiência, sempre que se tenha os recursos humanos necessários. Um tradutor com mais experiência em jogos de ação e pouca experiência em jogos de esportes não vai ser a primeira opção para traduzir um jogo de aventuras, né? Mas, muitas vezes, na tradução de um jogo de esportes, é preferível contratar um tradutor que tenha que se sinta bem com futebol, basquete, tênis, né? Na nossa experiência que temos feito já durante muitos anos o jogo FIFA, o desafio é encontrar um tradutor que ame futebol, sinceramente, porque precisa de muita imaginação para traduzir as jogadas e muitas vezes o contexto não ajuda. Por quê? Porque os games, igual que o software, vão sendo localizados à medida que vão sendo desenvolvidos. Então, tem muita marcha e contramarcha, tem muito refazer, ou durante a localização pode ser que o desenvolvedor ou o publisher mude algum texto, algumas situações, alguns níveis no jogo. Isso significa
que o tradutor precisa resolver algumas questões que só aparecem mais claramente em níveis posteriores ou em etapas posteriores que ainda não foram desenvolvidas ou o roteiro ainda não existe. Isso que caracteriza muito a localização de videogames, que faz com que seja muito parecida com software. Ao fazer o lançamento de um videogame, se lança em todas as línguas que o publisher decidiu traduzir. Então, não temos muitas vezes contexto para decidir por uma tradução. Deve ser consultado, obviamente, o desenvolvedor. Existe uma série de sistemas de troca de perguntas e respostas que não vou tratar aqui. Isso já faz parte do processo de localização padrão da maioria das agências, query management. Então, isso também existe nos videogames e também faz com que seja muito similar a localizar software. Então, é importante saber que existem inúmeros gêneros e que os jogadores têm preferências e que no momento de localizar é necessário separar novamente o joio do trigo e ter tradutores que gostem de jogar primeiro e também que gostem de jogar determinados jogos seria ideal. Ou seja, de novo, colocar uma pessoa que não gosta de futebol a traduzir o FIFA não seria precisamente uma boa decisão. Então, agora sim que conhecemos um pouco dos gêneros e tem muita informação sobre eles na internet, não quero aprofundar muito. Vamos um pouco nos tamanhos, porque sim temos aqui uma terminologia que preciso que vocês conheçam para poder avançar depois com localização. Ou pelo menos considerar, porque não tem pior coisa que ter uma entrevista de vendas se o nosso cliente potencial está tendo uma conversa com a gente utilizando muito acrônimo e a gente não sabe, né, do que nosso cliente está falando, como RPG, Role Playing Game, ou MMO, né, Massive Multilingual Online, assim como essas também duas ou três que se referenciam aos tamanhos é interessante sempre lembrar para saber do que estamos falando. Então, a primeira que coloquei aí, a AAA, é bem conhecida e se refere aos games blockbuster, aos maiores, aos grandes, nem sempre são muito grandes, mas são produzidos por estúdios consagrados e são colocados no mercado por publishers muito conhecidos, né? Então, não é estranho se um fornecedor de localização de games tem no portfólio muitos games AAA, digamos que isso poupa muitas conversas e muitas avaliações, né? Quem tem conseguido localizar um game AAA praticamente pode conseguir localizar qualquer outra coisa em games. Muito mais se tem localizado vários games AAA, né? Então, essa maneira de chamar os AAA é uma maneira de entender facilmente que estamos falando num game grande, né? Muito volume de falas, de muito texto, de muitas etapas, no qual o desenvolvedor colocou provavelmente muitos milhões de dólares e quer ver o retorno. E também está disposto a colocar um belo orçamento para localizá-lo, né? Então, as outras duas são o AA e o III, fazendo referência a games menores. AA não seria tão grande assim, agora vou dar uma indicação do que podemos considerar um game pequeno, médio ou grande. E o III é o indie, ou seja, games desenvolvidos por indie gamers, por indie publishers, desculpem, que podem ser de tamanho pequeno ou médio. Mas aqui vou usar minha cola, porque são muitos números para lembrar. E o que queria era, de alguma maneira, orientar vocês quanto a que podemos considerar um game de grande porte, grande tamanho, e que não seria isso. Nós, em localização, que estamos acostumados a medir e a orçar tudo em palavras, né? Aí aplica-se aquele ditado em espanhol que eu vou tentar traduzir para português, que diz: se você for um martelo, você tende a ver tudo em forma de prego.
Ou seja, tudo que não seja palavras ou horas, para nós, é uma espécie de mundo à parte. Games e áudio, fundamentalmente, trabalham muito com horas em games, porque áudio também trabalha com minutos, mas games, felizmente, não. Então, um pouco para vocês terem uma ideia do tamanho dos games que estamos falando, diria que um game de até 2.000 falas, ou seja, 2.000 arquivos de áudio, é um game pequeno. E o que quero dizer com 2.000 falas? Normalmente, para poder calcular isso em palavras, né, por aquilo do ditado do martelo e do prego, vezes 10. Tenho 2.000 arquivos de áudio, uma média de 10 palavras por arquivo de áudio, uma frase, uma fala completa. Então, vezes 10 e nos dá o número de palavras possível. Então, 2.000 falas, 2.000 arquivos de áudio, igual 20.000 palavras. Então, até 20.000 palavras, acredito que podemos chamar ele de pequeno. Até 5.000 palavras, pequeno médio. Desculpa, até 5.000 falas, ou seja, 50.000 palavras, pequeno médio, né? E a partir de 50.000 palavras, já estaríamos falando de games grandes. E quero dizer, um game grande pode ter 50.000 arquivos de áudio, 50.000 falas, ou seja, 500.000 de palavras. Aí já vocês entendem que é grande, porque traduzir 500.000 de palavras é um trabalho e tanto. Então, sempre que vocês queiram, de alguma maneira, determinar o tamanho, e o cliente potencial menciona, será mais ou menos uns 15.000 áudios. Aí, imediatamente, vocês sabem que estão falando em um game meio grande, né? 150.000 palavras, né? Então, é uma variável que podem usar de uma maneira ou outra. Se o potencial cliente fala, eu acredito que serão umas 50.000 palavras, automaticamente o estúdio de gravação vai dizer, mais ou menos uns 5.000 áudios. Não, também, posso topar, né? Assim como é importante considerar o volume de palavras e o volume de arquivos de áudio, é importante considerar o número de personagens e o número de atores. E por que faço essa diferença? Basicamente porque não são a mesma coisa. Um jogo pode ter 500 personagens e pode ser feito por 200 atores. Por quê? Porque sim é possível que o ator faça mais de um personagem. E aqui estamos entrando realmente no mundo da fala, no mundo do áudio. Então, é lá que quero entrar agora para ir concretamente no que significa localizar, de maneira total, um videogame. Então, se me permitem, vamos entrar em escopo. Aqui é onde começa realmente a história. E espero que vocês levem informação que permita julgar se vale a pena ou não incluir no processo de vocês a possibilidade de trabalhar em localização de videogames. Porque o escopo, basicamente, dois. Um deles, eu diria confortável até, que se chama localização parcial. Esse é o caso em que um cliente simplesmente quer traduzir o texto do roteiro do jogo e do que se chama in-game text, ou seja, todo o texto que aparece no jogo, pode ser instruções de jogabilidade, pode ser palavras aí deambulando pelo jogo, que precisa ser traduzido. Isso aí não representa muita dificuldade se conta com um recurso humano adequado, com experiência em videogames, porque traduzir texto, fundamentalmente. Os roteiros dos videogames vêm em formatos amigáveis, a maioria deles ainda em Excel, que pode ser perfeitamente processado com memória de tradução. A memória de tradução não facilita muito o leverage, porque estamos falando de material criativo, não tem muita repetição de coisas. Mas só se o jogo é muito grande e é acrescido ao longo do tempo. Mas, em resumo, a localização parcial, que significa traduzir um roteiro para um videogame, traduzir o texto que o jogador veio no jogo para facilitar a jogabilidade, isso não é complicado do ponto de vista técnico e pode ser feito dentro do processo normal
da localização de uma agência ou, inclusive, de uma equipe de tradutores. Existem equipes de tradutores que trabalham juntos e localizam videogames, o texto de videogames, sem entrar na questão áudio. E aí é onde vai tremer a terra, precisamente, né? Se temos um desafio, nós localizadores, é a parte de áudio. E aí entramos em localização total, que é a tendência que a maior parte dos grandes desenvolvedores está tendo. Descobrirem que os jogadores, ou coisa, desfrutam muito mais os games se conseguem entender o que os personagens estão falando. Então, aí entramos na localização de áudio. A tradução e dublagem, fundamentalmente, das falas dos personagens. Isto começou a ser tendência uns 10, 15 anos atrás. Antigamente, os jogadores jogavam em inglês e durante muito tempo não se sentiram confortáveis, não se sentiam à vontade jogando na sua própria língua. Estavam acostumados a ouvir os personagens na língua original e quando chegava a versão em espanhol latino ou em português brasileiro, por exemplo, que é a minha experiência, choviam assim os comentários negativos. Devolvam a versão original, queremos o ator original, não reconheço esse ator. Felizmente, essa tendência está mudando muito. E hoje em dia os jogadores estão preferindo, especialmente no Brasil, jogar em português, se for possível, e estão demandando a localização para o português do Brasil. E digo muito mais no Brasil, porque nós, na América Latina, que fala espanhol, temos que localizar para essa inteléquia que é o espanhol neutro, ou seja, um espanhol que nenhum de nós considera próprio, né? Eu ouço espanhol neutro e não é espanhol argentino. Então, isso não acontece com as versões para português brasileiro, é português do Brasil, né? Então, a familiaridade do gamer com a voz do dublador está aumentando ao ponto de reconhecer o próprio dublador e até parabenizar o dublador pelo seu trabalho, porque, de novo, a imersão é maior e a experiência de jogar entendendo todo permite que o jogador foque no jogo e não em ler, que é o grande empecilho das legendas, né? Então, já que introduzi a localização total, vamos lá falar em localização total e o que isso significa para nós, empresas de localização. Praticamente, e aí a slide reflete bem a realidade, um monte de ativos e assets novos que a gente não conhecia e que tem a ver com áudio, né? Ou seja, a parte de texto, a parte que nós dominamos, representa um esforço pequeno se comparado com o que significa entender o universo do áudio. Então, a localização total vai significar que nossa empresa vai ter que se familiarizar com o que podemos chamar o kit de localização do publisher ou do nosso cliente. Podemos até trabalhar para uma multilingual vendor, sim, mas qualquer um deles vai mandar um kit de localização que vai ter, com certeza, esses elementos que vocês veem na tela. O roteiro original, ou seja, o que podemos chamar a parte simples para nós, e toda a parte de áudio que nosso novo parceiro, né, vai precisar para fazer seu trabalho. Então, vou falar dos arquivos de áudio, mas primeiro quero apresentar nosso novo parceiro, o estúdio de gravação. Aí é que está. Quem de nós tem um estúdio de gravação ou tem, de repente, assim, a iniciativa de dizer vou gastar R$500 mil para colocar um estúdio de gravação para fazer meu primeiro jogo? Ninguém. Então, o mais provável que aconteça é que a gente vá buscar um parceiro, um estúdio de gravação que saiba lidar com áudio. Mas isso não significa que a gente precise deixar de entender do que estamos falando. Então, vamos voltar para trás e vamos falar sobre os arquivos de áudio. Basicamente, o kit de localização de áudio vai ter os elementos que estão aí na tela. Nesse sentido, acredito ser suficientemente taxativo, que não vai ter muita criatividade aí. Pode, talvez, ter algum outro elemento, e muitas vezes é o próprio cliente que esqueceu esse elemento aí dentro. Muitas vezes abrimos uma pasta e encontramos um material que não serve para localização. Está aí. Mas, com certeza, que os elementos que estão aí na tela vão estar no kit de localização total, basicamente dirigido a nosso novo parceiro, o estúdio de áudio.
Então, além do roteiro original, no formato que for, que essa é a parte que nós conseguimos processar, normalmente vai ser um Excel, não somente vamos ter o roteiro, vamos ter muitas referências junto, que não vão ser traduzidas, mas que é importante considerar porque cada uma das falas do roteiro vão se remitir, se referir a um arquivo de áudio específico. E devem estar ambas as coisas. Ou seja, é um sério problema encontrar o texto e não encontrar o arquivo de áudio, a fala. E isso deve ser revisado antes que o kit chegue no estúdio, né? Aí é tarde. Quer dizer, se pode consertar, mas é melhor revisar primeiro e mandar para o estúdio todo, o roteiro completo e todos os arquivos de áudio que esse roteiro inclui. Simplesmente, temos 5 tipos de arquivos de áudio para videogames. 5. Esse número, sim, é taxativo. Se chama de diferentes maneiras, algum cliente pode batizar algum deles de uma diferente forma, mas basicamente temos 5 tipos de arquivos. Aqui na lista aparecem 3, mas na real os outros 2 são derivações de um desses 3. O mais simples é o arquivo while ou sem restrições. O que quero dizer com while sem restrições? A questão áudio, como vocês sabem assistindo filmes, é que não temos tempo ilimitado para falar. Não temos tempo ilimitado para produzir texto ou traduzir texto e colocar na boca de um ator. Então, arquivos sem restrições, ou while, são arquivos de áudio onde... Desculpem, estou sentindo uma campainha aqui e não sei o que é. Alguém está me chamando? Não é do webinar. Ok, então estou correndo adequadamente, né? Porque Tá tudo ouvi certo. umas campainhas, talvez seja o chat ou alguém que esteja fazendo perguntas à medida que eu vou falando, não sei. Imagino que vamos ter espaço para... Estou bem com os tempos, talvez esteja indo devagar demais, ou, né? Porque eu Não, não consigo ver ninguém, só vejo minha tela. sem problemas, pode Estamos continuar. bem? Continuamos? Sim, Ok. obrigada. Então, volto com o que estava dizendo sobre os áudios. Então, vamos ter 5 tipos de arquivos de áudio, isso é fundamental lembrar, para não pensar que isso é um universo completamente sem ordem. Existe ordem, então, à medida que vamos avançando nas restrições, basicamente são arquivos mais difíceis de processar, mas essa é a questão do estúdio de áudio e o estúdio sabe como lidar com isso. Os arquivos wild sem restrições, ou seja, sem restrições de tamanho, que vocês podem traduzir e lidar com sem estar pendentes do tempo, normalmente pertencem a falas de personagens secundários ou figurinos. Mas são muitos. Então, e é bom que o estúdio de gravação consiga isolá-los para poder organizar as sessões de gravação adequadamente. Já os outros 2, os arquivos de áudio com restrições, são os que se referem ao tempo que temos para inserir neles a versão localizada. E essa restrição pode ser absoluta, ou seja, se o arquivo mede 5 segundos, a fala traduzida deve entrar nesses 5 segundos. Sim ou sim, não tem alternativa. Esse TC que escrevi aí se refere a Time Restriction. Então, quando é Strict Time Restriction, ou STC, estrito, significa que esse tempo em segundos deve ser respeitado. Não se pode gravar um arquivo de duração maior, porque isso vai complicar na hora de fazer a compilação dos arquivos localizados na versão do jogo, no build do jogo. E, obviamente, isso vai incomodar muito o cliente. Mas existe uma segunda classe de arquivos com restrições, que são
não estritamente, né, que mais ou menos permitem um 10% até de flexibilidade, digamos, para poder inserir as falas, né? E permite, de alguma maneira, que línguas como as latinas, que são naturalmente mais compridas que o inglês, insiram, né, a informação necessária para poder reproduzir o personagem. E o terceiro tipo é sincronização labial e sincronização de áudio. Esses sim são bem restritos e bem difíceis, especialmente o chamado lip sync, ou sincronização labial, porque aí o ator precisa ver o vídeo original para poder imitar o movimento da boca do personagem e colocar a fala de uma maneira casando com os movimentos da boca. Assim evitamos o efeito de ver a boca se mexendo e nenhum sonido sendo produzido. Isso vemos muitas vezes nas dublagens bregas, as dublagens de má qualidade. A boca está se mexendo e nenhuma palavra é produzida, ou a boca não se mexe e o personagem está falando. Então, lip sync é, obviamente, um dos mais complicados, e para poder gravar lip sync, o ator precisa ter, dentro da cabine de gravação, uma TV onde está vendo, ao mesmo tempo que vai gravando, o movimento da boca do personagem. Mas essas são características técnicas que o estúdio de gravação sabe como lidar. Sound sync é bem parecido. Em lugar de ter a cinemática, ou seja, o vídeo para ver o personagem, o cliente não tem esse vídeo, mas tem o áudio. E de maneira que o estúdio possa utilizar as medidas do áudio para poder, de alguma maneira, conseguir a sincronização e não gravar um arquivo que seja um tamanho maior. Mas, em termos práticos e técnicos, ambos, o Sound Sync e Lip Sync, funcionam da mesma maneira e a produtividade do estúdio é praticamente a mesma. Já vamos ver a produtividade nas próximas slides. Quero terminar um pouco com o kit de localização. Então, vamos ter o roteiro, vamos ter os áudios. Esses áudios vão ser 5 tipos de áudio, basicamente. Os formatos mais clássicos são Wave e AIF. Wave, praticamente um padrão da indústria. AIF é o que usa a Apple. Coloquei aqui MP3 porque muitas vezes se mandam amostras em MP3, que é um formato muito mais fácil, mais leve, que se pode mandar por e-mail. Até Wave é muito mais pesado. Então, se usa para os castings, para mandar amostras de voz, para que o cliente possa escolher a voz que mais se adapta ao personagem, a um determinado personagem, por exemplo. Então, dentro do nosso kit, vamos ter, de novo, os arquivos de cinemática que o estúdio e o ator precisa para fazer a sincronização labial, né? Isso precisa estar, seja o sound sync ou lip, porque sem isso o ator não vai conseguir imitar o movimento da boca. Em muitos casos, em muitos games, a boca se abre e não dá muita noção do que está dizendo. Simplesmente é um desenho e vai abrindo a boca. Mas, de alguma maneira, é necessário seguir essa pauta para poder inserir a atuação, né, a fala, no tempo certo e acertar na hora em que o personagem está movendo os lábios. O resto do kit normalmente são biografias dos personagens principais para fazer o casting de atores, né? E especificações técnicas para que o estúdio entregue os arquivos de áudio do jeito que o cliente quer. As bios se estudam muito com antecedência antes de começar a gravar, para poder entender quais são os personagens e escolher atores que sejam adequados para dublar esse personagem. Esse é um trabalho anterior, inclusive, à pré-produção de áudio que o estúdio faz e nos ajuda com amostras, que normalmente vão em formato MP3, para que nós enviemos para o cliente escolher. Normalmente se mandam 5 amostras por cada personagem principal, algumas menos para os personagens secundários, e o cliente deixa a gente à vontade para escolher os atores para os personagens menos secundários, os figurinos, né? Alguns jogos podem ter 200, 500 personagens, então se reciclam os atores, muitos atores fazem mais de um personagem. Então, o kit é o que vocês vão receber na hora de arrancar com um projeto de localização de um videogame que vai ser localizado totalmente.
tanto o roteiro, parte de texto, como a parte de áudio, e esses são os elementos que vocês vão encontrar. E, por favor, lembrem dos 5 tipos de arquivos de áudio, porque a questão das restrições é fundamental para calcular o esforço que tanto nós quanto o estúdio vai ter em termos de horas e em termos de orçamento. Então, voltamos ao nosso estúdio de gravação aqui. Já que mais ou menos conhecemos os elementos que vamos receber, queria simplesmente e rapidamente apresentar o estúdio de gravação, nosso novo parceiro. E esse sim é um desafio, porque a gente não está acostumado a trabalhar com outra empresa que se especialize num determinado aspecto da localização que nós não controlamos. E, inicialmente, como normalmente não vamos estar dispostos a nós ter nosso próprio estúdio de gravação para fazer isso, porque precisa de muitas coisas e um investimento muito grande, o mais lógico é encontrar o parceiro adequado. E o que estou colocando aí, sem querer avançar muito em cada coisa, porque não vou ter tempo, é o que precisamos, de uma maneira, levar em consideração para poder decidir, sim, eu vou querer gravar com esse estúdio. Além da experiência, obviamente, mas muitos dos mais experientes normalmente estão muito ocupados e são mais caros. Então, nós queremos, de alguma maneira, ter informação para poder decidir se um estúdio pequeno, mas flexível e amigável em preço, serve para nós. Então, prestar atenção no tamanho das cabines, que para o que é videogame devem ser pequenas, muito secas, se chama na terminologia, com a menor incidência de barulho externo possível. Os games precisam mandar arquivos de áudio secos, sem praticamente nada de tratamento acústico, só a gravação. É o cliente que depois se encarrega do resto. Mas cabines bem fechadas, pequenas, são fundamentais. Não é necessário imaginar um grande estúdio de gravação, porque isso não é assim. Um estúdio pequeno com 2 cabines de gravação pode perfeitamente fazer um videogame se as cabines estão adequadamente tratadas e isoladas, né? O restante da lista da infraestrutura é o equipamento clássico, e falta muito mais, estou só dando alguns exemplos, mas é importante que exista uma variabilidade de microfones. Não vou falar em marcas, porque muitos deles são importados, são caríssimos, e existe, naturalmente, produtos alternativos que dão conta do recado, e o estúdio pode perfeitamente usá-los. A parte de infraestrutura técnica não faz muito sentido aprofundar aqui, mas é só entrar num estúdio de gravação e permitir que o proprietário apresente as salas, apresente a capacidade de processamento, apresente os instrumentos que usa, né? O resto é conversar com especialistas para ver se realmente esse estúdio pode trabalhar com a gente. Muitos deles parecem pequenos. O estúdio de gravação tem que ser, de alguma maneira, um refúgio, porque tudo que é áudio externo, barulho externo, complica as gravações. Então, não é para se sentir mal que o estúdio seja pequeno, não muito enfeitado, escuro, provavelmente sem janelas, né? A ideia é isolar. E, aliás, muitos deles chegam ao ponto de ter um sistema de ar-condicionado integral, né? Não ter equipamento de ar-condicionado nas salas, porque é barulhento. Então, se vocês, de repente, entram numa salinha e veem que tem uma equipe de ar-condicionado dentro da salinha de gravação, dentro da cabine de gravação, onde o locutor, o ator tem que falar, isso pode ser um problema. Seria ideal ver como funciona para ter certeza de que não é barulhento, não é complicado. Isso definitivamente é um problema sério. Então, tem que ser seco, bem isolado e permitir que o ator faça seu trabalho sem interrupção, sem ouvir barulho externo. É muito importante. E do aspecto dos recursos humanos, obviamente, não seria possível ter um estúdio de gravação sem o pessoal adequado. Engenheiros e editores de áudio que vão fazer a fase de pós-produção, ou seja, vão tratar os arquivos gravados para poder fazer a entrega para vocês. Diretores são fundamentais e marcam muito a diferença, não é um tema menor. Um diretor com experiência em trabalhar com atores, e fundamentalmente atores de dublagem, é muito importante. Fazem muito a diferença os diretores. E preferiria um diretor bem-sucedido com videogames ao melhor ou os melhores microfones do mundo. Obviamente, sim. Lisa, não, desculpa te atrapalhar,
É só porque a gente já bateu aqui 1 hora, e eu só Sim. queria ver como é que tá com você a questão dos slides, para a gente também ver se a gente consegue um tempinho de pergunta, porque já tem pergunta ali, e eu queria ver se a gente conseguia responder. O que posso fazer é avançar com as slides que têm informação técnica, que senão não faria sentido ouvir tudo isso. Estou Não, chegando aos pouquinhos, mas porque vou ir mais rápido, então, para chegar nos aspectos mais métricos da tá situação. ótimo, está sendo ótimo, porque você está dando uma visão global e isso está sendo muito bom mesmo. Mas é só porque eu fico preocupado com o tempo, que o pessoal daqui a pouco vai começar a sair também. Tem a Eu gravação, óbvio, né? Mas a gente também não quer falar sem ninguém aqui. Perfeito. Então tá, vamos passar do estúdio de gravação e vamos ir para... esse é o processo do estúdio de gravação. Se estamos com pressa, melhor, prefiro não. Mas cada slide está relacionada com a anterior e é necessário que quem quer tomar a decisão saiba qual é o processo do estúdio. Depois queria falar um pouco sobre as métricas para poder medir. Essa sim é informação interessante e sei que estou um pouco correndo com o tempo, mas vamos lá e acelerar com menos detalhe talvez, mas o importante é que nós, nessa slide que vemos do processo do estúdio de gravação, estamos antes da pré-produção, né? Nós vamos receber os materiais do nosso cliente, vamos revisar o kit de localização e vamos mandar para o estúdio o kit de localização de áudio e o roteiro à medida que vamos traduzindo ele. Então, o primeiro passo que o estúdio vai fazer é analisar toda essa informação, decupar, se chama, na terminologia, essa informação. E esse processo prévio se chama pré-produção. Aí, basicamente, o estúdio analisa tudo o que recebe e organiza as sessões de gravação, organiza os roteiros por personagem, de uma maneira lógica para poder fazer o contato com os atores. É uma parte muito importante para eles, e também se orça. Por isso é importante que saibam. Se bem aí está colocado o casting acima da pré-produção, o casting normalmente vai antes, né? Coloquei aí porque é importante conhecer a terminologia. O cliente vai pedir amostras de vozes para escolher os atores que acredite sejam os mais adequados para reproduzir a voz original. Então, isso já vai estar dado, já vai ser um aspecto já terminado na hora da pré-produção. Nesse momento de pré, o estúdio recebe o kit de localização e faz a análise e se organiza para a etapa posterior de gravação, né? E aí é muito importante, sim, que vocês conheçam qual é o software que o estúdio usa, que se chama Pro Tools. Pro Tools. Esse é o software padrão de gravação de áudio. Todo estúdio que pretenda fazer localização de videogames tem que ter esse software. Então, Pro Tools cria as sessões de gravação com os arquivos de áudio, carrega os arquivos de áudio e os ordena de maneira de ver o original e ver em tempo real a versão traduzida, localizada pelo ator, à medida que ele vai fazendo isso. E depois, obviamente, permite gerar o arquivo localizado para entregar para o cliente. Então, a parte central é, obviamente, a gravação. Uma vez que estão organizadas as sessões de gravação, uma vez que está organizado o cronograma para que os atores venham para o estúdio, normalmente o ator vai ser chamado às vezes que forem necessárias, mas o melhor é chamar a menor quantidade de vezes necessária. O maior número de vezes, mais caro custa, né? Então, armar a sessão de gravação, gravar, né? E dirigir, obviamente. São questões que se precificam por separado. A hora de gravação do estúdio e a hora do diretor, já vamos chegar nisso na slide seguinte. Depois da gravação, a pós-produção é o aspecto onde todos os áudios gravados, com as características próprias de cada um, lembrem das 5 formas, vão ser produzidos pelo estúdio e vão ser controlados, né? As características técnicas, a organização da entrega, porque assim o cliente entrega com determinada ordem de pastas os arquivos de áudio originais e quer receber o mesmo ordem de pastas com os arquivos equivalentes localizados. Isso faz parte do controle de qualidade da pós-produção, que é o aspecto que também se orça.
todas essas 3 etapas, salvo casting, se orça por horas. Horas, não palavras, não minutos. São horas de pré-produção, horas de gravação, horas de direção, que são equivalentes, porque o diretor grava junto com os atores, e horas de pós-produção e controle de qualidade. Tudo junto e em horas. A última etapa é o que seria, que vem depois de ter entregado. Se chama pick-ups, ao que em filme se chama retake. Ou seja, tudo que saiu errado, tudo que foi acrescido depois da entrega principal, tudo que foi modificado pelo desenvolvedor ou pelo publisher depois da entrega principal e deve ser regravado, inclusive trazendo novamente os atores. Programar a gravação não é fácil, se chama pickups. E a etapa final, onde se grava tudo o que falta ou tudo o que deu errado nas etapas anteriores. Junto com os pickups, o cliente sempre vai solicitar o roteiro, o script, tal como foi gravado. Ou seja, primeiro temos o roteiro como foi traduzido por nós, o diretor vai colocar modificações em função dos 5 tipos de arquivos, né? Se o tradutor traduziu longe, com uma tradução comprida demais, ele vai ter que encurtar. Se as expressões escolhidas pelos tradutores não são do agrado do diretor ou não são do agrado do ator, até pode modificar o roteiro. Essas modificações são introduzidas pelo diretor no script, no roteiro, e são entregues para o cliente. Normalmente são entregues para nós antes, para dar uma olhada, e às vezes para fazer um pouco de controle de qualidade linguística, porque o diretor não é um linguista e pode, né, queremos entregar para nosso cliente um roteiro em boas condições e avaliado linguisticamente. Então, a partir daí, se entramos numa questão importante que são as métricas. E aqui talvez seja melhor repassar essa informação para todos os assistentes por e-mail, com algumas explicações, porque posso me demorar demais. Mas são as métricas necessárias para poder orçar um projeto, são as métricas necessárias para poder organizar um projeto. Nosso project manager, que vai atuar entre nosso cliente e o estúdio de gravação, precisa saber qual é o output diário, né? Qual é a produtividade diária do estúdio para poder fazer um cronograma. E isso está, de alguma maneira, medido. Existe um padrão e existe meu padrão, ou seja, o que minha experiência e a experiência do meu estúdio parceiro tem recolhido durante muitos anos. E eu queria repassar essas informações, mas não sei se posso entrar em tanto detalhe, porque é muito número, mas talvez seja melhor repassar isso num arquivo separado. Sim, a né? gente consegue mandar isso junto com quando a gente for mandar a gravação para todo mundo que se inscreveu. Perfeito, assim vai ser mais inteligente. Basicamente, as métricas se referem ao necessário para poder orçar um projeto, né? A parte de tradução do roteiro é simples porque é por palavra, mas como falei antes, a parte de dublagem, a parte do estúdio de gravação é em horas, e temos que converter as palavras em horas ou horas em arquivos de áudio em palavras para poder fazer nosso cálculo de custos a partir do orçamento do estúdio, colocar nossa margem de lucro e poder repassar para nosso cliente nosso orçamento. Os valores do estúdio são nosso custo direto, então daí vamos ter que calcular nossos preços, e essas métricas servem para isso, né? Daí, minha próxima slide ia nessa direção. É muito simples calcular a partir do volume de palavras, se nós estamos familiarizados com o volume de palavras. Com aquela fórmula do 10%, se pode mais ou menos calcular qual é o número de falas de áudio aproximada, porque o cliente vai dar essa informação. Nos vai informar de um número de palavras aproximado e quais são restritas ou sem restrições, para a gente, com um Excel, ter uma ideia de quantos arquivos de áudio e que a gente possa avaliar o orçamento do estúdio. O estúdio vai fazer seu trabalho, sim, mas nós temos que também analisar o orçamento do estúdio com algum fundamento, e esse fundamento existe. Não é questão de que o estúdio dê para a gente um orçamento fechado. O orçamento tem que ser detalhado. Tem que dizer quantas horas de pré-produção vai exigir, quantas horas de gravação, quantas horas de pós-produção, tudo bem separado. Dessa maneira, a gente pode repassar isso para o cliente, porque os clientes querem ver isso, né? Um pacote fechado, que é muito típico dos estúdios quando se trata de filme ou de produtos, seriados de televisão, não é aceitável no nosso universo. Tem que ser detalhado.
Então, vou sim repassar as métricas para Vai que ser ninguém ótimo. se perca disso e possa facilmente entender o orçamento do estúdio. Mas esse orçamento do estúdio tem que ser detalhado. Se é interessante avançar em umas novas tarefas que vocês vão ter que precificar na hora de oferecer localização de videogames. Né? São os preços que nós vamos bolar para poder oferecer nosso serviço. O cliente, afinal de contas, é nosso. Então, baseado nos preços que vamos combinar com o estúdio, nós vamos colocar nosso markup, nosso margem de lucro e repassar para o cliente. Então, as novas tarefas para precificar que vamos ter fundamentalmente vai ser a hora de estúdio. Nós vamos ter um parceiro, mas para nosso cliente, o estúdio somos nós. Então, nós vamos ter que ter um preço em reais ou dólares, ou a moneda que for, para horas de pré-produção, para a hora de gravação, para os honorários do diretor, que normalmente é a metade da hora de gravação, e para a pós-produção. Vamos ter que saber quais são os valores dos cachês dos atores e diretores. Aqui o SATED tem isso, para poder, inclusive, controlar o orçamento do nosso parceiro de áudio, né? Normalmente é possível colocar uma porcentagem sobre o total para PM Fee. Nem sempre é possível, mas muitos grandes desenvolvedores estão acostumados com isso. Afinal de contas, o Project Manager tem um trabalho muito intensivo, estando aí no meio entre o cliente e o estúdio de gravação. Essa era a minha seguinte slide. O que o Project Manager vai fazer? O Project Manager aí vai ter um trabalhão, sinceramente, e vai ter que ser treinado minimamente nas questões de áudio para poder lidar com o material, basicamente. Todo se aprende, ninguém vai começar trabalhando um game muito grande, mas é a partir de fazer que o Project Manager vai aprender a terminologia, vai aprender a ter relacionamento com o estúdio, vai aprender a entender o que o cliente quer, porque muitas vezes é o responsável do departamento de áudio do cliente que está falando com o nosso Project Manager. Então, o Project Manager tem que entender. E, de alguma maneira, entender o retorno do estúdio. Às vezes, o Project Manager não pode responder, precisa de ajuda pelo estúdio. O estúdio vai responder em grego básico. Então, é necessário que o Project Manager entenda as variáveis, entenda a linguagem e o que os estúdios de áudio fazem para poder responder para os clientes. Mas, fundamentalmente, o papel vai ser sempre o mesmo, né? Ponto principal de contato, tanto para os clientes quanto o estúdio, orçamentos, tempos, cronogramas nossos, não cronograma do ator, não cronograma de gravação, isso é com o estúdio, mas de alguma maneira é a capacidade do estúdio que vai permitir chegar no cronograma que nosso cliente quer. Não é a mesma coisa gravar com um parceiro que tenha uma única sala de gravação a gravar com um parceiro que tenha 3 salas de gravação. Obviamente, se divide muito o esforço e se ganha muito tempo. Essa slide podemos, por enquanto, coloquei porque, claro, trabalhamos com tradução. É sempre bom saber, né, que um tradutor precisa esperar quando traduz um videogame. E são as dicas que meu parceiro de áudio sempre me dá. Por quê? Porque muitas vezes se traduz sem pensar no dublador, sem pensar no ator. O ator precisa criar vida, dar vida a um personagem. Então, nossa tradução tem que permitir que o ator libere seu potencial. E vou deixar isso aí, porque essas informações podem ser encontradas até na internet. Então, posso passar para frente. E para ir arredondando, então, isso sim é importante saber, porque, por um lado, temos os aspectos de processo, os aspectos operacionais, que são o núcleo do que queremos oferecer, mas não podemos deixar de considerar os aspectos contratuais. No mundo da tradução, da localização de conteúdo, os aspectos legais são muito, muito importantes e bem levados em consideração pelos clientes. Por quê? Porque esse conteúdo é produto intelectual e vazamento ou roubo de informação, ou que um ator no futuro, né, use a participação de um determinado jogo de maneira errada, isso pode ter um impacto legal muito forte em nós. Então, acordos de confidencialidade, sempre. Contrato de serviço com o nosso cliente para que o cliente saiba o que esperar de nós e nós o que podemos exigir do cliente, sempre. Dentro do que é áudio, todo videogame deve firmar, assinar com seus atores um contrato de licença de uso de voz que permita que nosso cliente final
use esse produto como quiser, né? Não pode nenhum ator deixar de repassar a possibilidade do cliente se beneficiar e usar a voz dele ou produzido por ele em campanhas de marketing ou em campanhas que permitam colocar o jogo no mercado. E de nós para o cliente, um contrato de cessão de direitos. Ou seja, o ator vai assinar com o estúdio vai assinar com nós, e nós vamos assinar com o cliente, o que se chama buyout rights. Eles vão exigir isso sem dúvida nenhuma. Então, não sejam surpreendidos por esses nomes, por essas convenções que fazem ou dizem respeito aos aspectos legais e contratuais para poder avançar com um projeto de localização de videogames. Bom, o restante é basicamente para onde vamos se queremos conseguir clientes. Até agora, foi só falar em o que precisamos ter para oferecer o serviço. E os clientes, onde estão os clientes? Já sabemos onde estão os clientes desenvolvedores mais importantes, em que regiões do planeta, mas eles estão em muitas feiras internacionais e, se queremos localizar para o exterior, vamos ter que viajar. Não é uma coisa que a maioria de nós acha muito chata, claramente, mas aí tem uma listinha básica dos eventos mais importantes do mundo. Não, e, Lisandro, já me permita até, já que você entrou na questão das feiras, isso já entra até em uma das perguntas, que eu já incluo aqui, você já responde também. Perfeito. E a Ellen botou aqui como você tem feito para encontrar as empresas de pequenos jogos, as indies, né, e abordá-las. Então, acho que cabe também dentro dessa... Sim, exatamente. Game Connection, por exemplo, em São Francisco, tem um monte de indies. Muitos indies. E muitas outras feiras também. Eu coloquei alguns exemplos, mas existem feiras organizadas por cada país. Já tem, por exemplo, agora no Canadá, em Vancouver, tem em Tóquio, já cada região tem a sua e cada país tem a sua. Então, buscar indies, buscar desenvolvedores e publishers nas feiras é uma maneira bem interessante, não somente de conhecer muitos clientes em um único lugar, né, um único local, senão também conhecer o universo dos games, porque é muita informação que rola nas feiras e acelera muito nosso preparo ir nas feiras e participar. As Então, feiras são os principais polos, né, de contato, então, realmente com... sim, cada empresa tem seu sistema comercial, obviamente. Não descarto o LinkedIn, não descarto mandar e-mail, chamadas telefônicas, cada empresa tem um sistema. Mas viajar é muito importante, porque nas feiras existe a possibilidade de encontrar uma massa crítica muito grande de empresas e também os departamentos de localização dessas empresas vão nas feiras. Então, não é um tema menor, né? Então, eu coloquei aí algumas das feiras, posso repassar muitos mais nomes, e não queria deixar de mencionar, talvez seja interessante para a Blizz no futuro, ver como conveniar com a Apex, que é a agência brasileira que subsidia, né, as viagens internacionais. Nós, na RTS, somos associados à Abra Games, precisamente por isso, porque eles já têm uma vinculação muito forte com as agências do governo, que facilitam fundos para que as empresas fornecedoras de serviços e alguns desenvolvedores consigam viajar para os desenvolvedores colocar seus games no mercado internacional e as empresas de serviços de localização, por exemplo, entre outras, possam vender seu serviço em outros mercados e ter acesso a clientes em outras regiões, né? E até aqui praticamente cheguei. Só queria uma última slide, que não é menos importante, porque se a gente vai ter assim vai fazer um esforço enorme para entender áudio, vai criar uma parceria com um estúdio de áudio, vai se incomodar com entender o que é um lip sync, bom, existem outras coisas que a gente possa fazer com o estúdio? Existem. Então, nessa slide, para estimular vocês e não acreditar que estúdio de áudio solamente para fazer videogame, não. Vocês podem perfeitamente começar outros verticals e estudar outros nichos, né? O estúdio de áudio pode ser um perfeito parceiro para filmes, seriados, novelas, documentários, cursos, palestras, e-learning, né? Então, os usos do estúdio de áudio, uma vez que já é um grande parceiro da gente, são múltiplos. E esses
produtos aí na tela, não tem suas feiras específicas, seu universo específico, não muda basicamente a questão técnica, que já comentei. Inclusive, filme, seriado é muito mais fácil que videogame, porque se localiza depois, quando o produto já está terminado. O videogame se localiza enquanto o produto é desenvolvido. Então, existem muitas outras maneiras de manter nosso parceiro de áudio ocupado. Finalmente, o mercado brasileiro, né? Muitos de vocês, com certeza, têm clientes de localização do mercado local. E áudio para games, os clientes dos games, as empresas que fazem videogames no Brasil, precisam ou não precisam de localização? Obviamente que sim, né? Todos os desenvolvedores querem colocar seus games fora do Brasil também, em algum momento. Isso é uma questão de timing e também de dinheiro. Alguns deles se assustam porque dizem, quero localizar para o chinês e não sei se vai dar. Não se assustam só de ouvir um preço em dólares por palavra, né? Então, existe uma necessidade de educação, mas o setor já está acostumado, já reconhece localização. Não é uma palavra exótica para os desenvolvedores de videogames brasileiros. Localização, todos os eventos do mercado de games local incluem localização ou falam em localização. Então, o que podemos fazer por eles? Basicamente, se é do nosso interesse, oferecer outras línguas, não somente espanhol e inglês. Em alguns casos, os brasileiros já desenvolvem em inglês, mas estão interessados em colocar seus games na China, na Coreia, no Japão, na Alemanha, na França, nos mercados onde se joga, e muito. Então, que tal desenvolver nosso banco de dados de tradutores e de estúdios parceiros para poder ajudar eles na hora de desenvolver videogames em outras línguas, né? E existem também outros produtos de áudio que um desenvolvedor local pode querer, se já é um cliente de localização, que junto com o nosso parceiro de áudio podemos ajudar. Podemos ajudar com a criação de uma trilha sonora para o videogame, com o que se chama Foley, que são os ruídos, o barulho ambiente que se coloca nos videogames, né? A voz original, por exemplo, um personagem que é criado e nunca foi dublado, nunca foi feito, o fabricante do jogo vai querer que o estúdio dê uma série de sugestões sobre isso. Isso são tarefas de áudio, tarefas do estúdio que nós podemos oferecer junto com eles, são remuneradas também. Acho que, de alguma maneira, terminei. Digo de alguma maneira, porque tem tanto para falar que nunca terminaria. Lisandro, eu queria que a gente pudesse ter o tempo necessário para você, porque o que você apresentou foi muito bom. Pô, muito bom mesmo. Foi um material bem extenso e bem completo, né, de tudo que realmente é necessário se ter, de prestar atenção e de buscar, né? Por isso, muito obrigado mesmo por dar esse tempo aqui para a gente e apresentar isso. Realmente, eu estou muito feliz de ter participado disso aqui e ter visto isso que você apresentou. Muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço. Material muito rico mesmo, assim. Muito é rico. muito abundante, sinceramente. É bem difícil poder resumir, né? Uma hora e quinha. Eu sabia que ia acontecer, mas só posso levar todos vocês a entenderem as questões operacionais dessa maneira, porque é muita informação e não queria correr o risco de falar de alguma coisa sem ter dado alguma informação prévia, né? Sim, mas tem mais uma questão aqui. Temos mais uma questão. Estou aqui para responder as perguntas. A última. É da Andréa Gonçalves. Ela pergunta assim: Lisandro, tem uma pergunta no estilo: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Um bom tradutor de jogos tem que ser um gamer experiente? Ou quem traduz melhor, um linguista experiente ou um gamer experiente? Tivemos essa discussão no passado ao revisar os testes de tradutores que iam participar de um projeto desses. Essa seria mais uma pergunta para o setor linguístico da minha empresa. Eu não sou linguista. Na minha humilde experiência, quem joga, digamos que entende o universo dos jogos e está familiarizado com terminologia do jogo, terminologia e formas de colocar as coisas no jogo, e isso pode dar uma vantagem.
obviamente, não adianta ter uma pessoa que jogue muito e não consiga escrever direto. Então, realmente, primeiro, não é uma pergunta para mim, eu não saberia dar uma resposta de qualidade, mas não é uma pergunta fora de contexto. É realmente, sim, importante para poder avaliar quem está em condições de nos ajudar e quem não. Mas lembre-se que se vai fazer localização total, em algum momento o diretor vai mexer com a tradução. Então, o tradutor pode ser muito bom e também pode ser gamer, mas o diretor vai ter a última palavra, né, em definitiva. E a versão finalmente atuada vai ser a versão que fique. Sim. Não, e realmente isso é bem importante dentro por exemplo, no exemplo que até que você deu, né, da questão do FIFA, né, uma pessoa que não joga FIFA ou não joga nenhum jogo de futebol e não tem interesse por futebol, dificilmente vai ser uma pessoa adequada para poder traduzir isso, né? Temos tido essa situação, sinceramente, né, com o FIFA, justamente. Era um tradutor que jogava jogos, poucos jogos, e não tinha muita coisa com futebol. Estranho, mas existe, sim. né? Então, não era ruim, mas obviamente que tínhamos Faltava que alguma dar coisa, né? uma lida extra para que consiga dar no clima, né? A paixão, como traduzir a paixão? Não tem como. A Melina mesmo botou aqui, acredito que gamers experientes sejam, né? Mas também temos excelentes tradutores de games que não são gamers, né? Então, depende muito, né? Mas acredito que realmente, concordo que acho que se a pessoa já tem a paixão pelo jogo, ou pelo menos pelo o gênero do jogo, já tem, acho que um pezinho na frente de vantagem, sim. Sim. Né? Sim, sim. Eu vou... Aliás, eu mesmo não sou gamer, imagine. Eu vendo o serviço e não jogo. Quer dizer, jogo bem pouco. Uns jogos bem simplesinhos com minha filha. E ela, obviamente, nem quer jogar comigo. É igual o Eu sou meu muito filho bom. Eu O pessoal está parabenizando, gostou muito, Lisandro. agradeço. Eu vou então, gente, eu vou aqui finalizar. Agradecer novamente, Lisandro, pelo seu tempo. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com o Lisandro. Eu tenho certeza que ele vai ter toda a boa vontade em responder e responder as dúvidas de vocês. Eu gostar de lembrar também que os membros da Bliss têm um código de desconto para o report da Slator sobre o mercado de jogos. Então, você, membro da Bliss, que tem interesse, fala com a Tati, fala comigo, fala com alguém da diretoria, que a gente dá esse código para vocês. Ele tem, acho que, se não me engano, são 15% de desconto, se não me engano, no report da Slator, né, pela parceria que nós temos. Então, novamente, Lisandro, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela apresentação tão rica em detalhes e, infelizmente, a gente não tem o tempo necessário para que a gente conseguisse absorver tudo, mas eu tenho certeza que todos aqui que assistiram e quem vai assistir depois vai ter um conteúdo de muita qualidade que você acabou de apresentar para a gente. Obrigado. Vou arrumar uma maneira de facilitar a chegada das métricas e Não, informação perfeito. que não consegui apresentar. Okay? Não, ótimo. Muito obrigado. Muito Foi um obrigado a prazer. todos pela presença. E no próximo mês teremos mais um webinar. E na próxima semana, lembrando, faremos o anúncio do nosso congresso em agosto, né, 25 e 26 de agosto. Na próxima semana teremos o anúncio, o lançamento oficial. Eu espero encontrar com todos vocês lá. Então é isso, gente. Uma boa tarde a todos. Rafael está entrando. Rafael, a gente já está se despedindo. Mas muito obrigado a todos e uma ótima tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos.